Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do LP Talks. Eu tô aqui com meu sócio Thiago Paulucci e para falar sobre o tema de hoje, tendências do direito condominial em 2025, a gente tá com uma convidada mais que especial, uma parceira nossa de longa data aqui, a Cláudia, trabalha no mercado imobiliário há mais de 30 anos, há 16 anos, Cláudia, como síndica profissional. 16 anos. Então, para começar, a gente quer entender um pouco de você, saber um pouco da tua experiência, o que você tem feito, e aí a gente toca. Oi, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com dois parceiros de longa data, advogados brilhantes. Uma honra poder participar. Legal, bacana, Cláudia. Cláudia, a gente trouxe aqui alguns temas que eu acho bem importante a gente discutir, que a gente espera aí para o direito condominial ao longo aqui de 2025. E o primeiro tema que a gente achou interessante aqui é o tema das assembleias virtuais, votação online e tal. Do ponto de vista do síndico, o que você acha disso? Você acha válido, não? Tem trazido alguns problemas, mais benefícios do que problemas? O que você entende dessa parte? Eu acho que, como tudo, né, na gestão condominial, não tem como a gente generalizar, formatar, colocar numa caixinha ali, assembleia virtual é o canal, né? Eu lembro que quando a pandemia começou, que eu trabalhava para uma grande empresa, e aí todo mundo era unânime em dizer, nunca mais vai ter uma assembleia presencial, nunca mais as pessoas vão querer isso, ficar ali sentado horas, isso acabou, isso não vai acontecer mais. E em plena pandemia, as pessoas ali perturbando a gente que queriam as assembleias presenciais, que ia de máscara, que o álcool. Então acho que não tem um modelo fechado, eu acho que depende muito do condomínio, do tamanho, da maturidade que o condomínio está, se é um condomínio de implantação, se é um condomínio já mais antigo, que as coisas já meio que se resolvem sozinhas. Então acho que não tem um modelo fechado. Eu acho que tem questões de logística que muitas vezes o síndico não para pensar, né? Um condomínio de 400 pessoas, desce 200. Onde é que eu confino 200 pessoas se eu tiver ali um acidente, um incêndio, eu tiver que evacuar 200 pessoas de uma vez? Será que funciona o formato online? Por outro lado, se você não tiver ali alguém no comando, uma boa administradora ali, cuidando da plataforma, do ambiente, vira uma bagunça. Então, acho que não deu para fechar, sabe? Esse formato é o que funciona. Acho que a gente tem que ver caso a caso. Mas, por exemplo, Cláudia, você não acha que alguns casos, que condomínios que não têm espaço físico e ainda assim eles tentam assembleia presencial, não gera um tumulto maior? Gera. Mas é difícil porque, assim, o que a pessoa ela entende que é a assembleia virtual muitas vezes, né? Eu não decido nada lá. Eu decido no grupo do WhatsApp interno do condomínio e aquilo que a gente discutir coletivamente é o que vai ser aprovado virtualmente. No presencial, às vezes, isso não acontece. Então, tem esse tumulto que você está dizendo. Se perde um pouco essa possibilidade, né, de ter uma antecipação da assembleia no grupo do WhatsApp. Mas falando em assembleia, qual que é você com a experiência, 16 anos como síndica, que você estava comentando, qual que é uma estratégia para uma assembleia dar certo? Qual que é a prévia da assembleia? Como é que vocês se preparam para isso? Então, a assembleia é o ato final de alguma coisa, de deliberações, de aprovações, de discussões que tem que iniciar muito antes. A assembleia, na minha opinião, é um ato deliberativo. Você vai lá para decidir. Para você decidir, você precisa estar informado do assunto. Isso significa que todo mundo tem que conhecer previamente cada empresa que vai se apresentar, não necessariamente, mas precisa pelo menos saber que assunto vai ser tratado e a pessoa poder ter oportunidade de se informar. Por que estamos deliberando sobre fechamento do salão de festa para uma reforma? Por que é necessária essa reforma? E isso é a participação no dia a dia, né? É a gente fazer reuniões abertas, é a gente fazer plantões de atendimento, é ter o canal aberto com o morador, é de repente numa assembleia anterior você antecipar assuntos da próxima assembleia. Então eu sempre costumo dizer que a assembleia você não ganha no dia, né? Se você deixar para criar esse envolvimento do morador no dia, você perde. E aí a gente pega, por exemplo, a gente está numa época do ano, janeiro a março, né? Que a gente tem as AGOs, que são as Assembleias Gerais Ordinárias. E é aquele momento que a gente presta contas. E tem morador que não olha a conta um mês sequer e quer discutir 12 meses em 30 minutos de pauta, porque você tem prestação, previsão, assuntos gerais, que é
que é um tema que me dá palpitação, né? Que você abre um leque muito grande. Mas como é que você trata essa questão da prestação de contas ali naquele tema de 30 minutos para uma pessoa que sequer olhou as pastas durante 12 meses? Como é que você reage? Porque vem sempre aquelas perguntas. Não tem transparência, vem aquelas acusações, vem aqueles questionamentos, né? E a gente sabe que hoje, e até um tema seguinte, que é as mudanças de regramento, o acesso ao Poder Judiciário. Como é que você vê essa questão da AGO, principalmente? Olha, esse é um dado estatístico, né? As administradoras investiram aí centenas de milhares de reais em sistemas, portais e aplicativos e full time, né? Você tem na palma da sua mão, na hora que pagou a nota, qual é a nota, mas as pessoas não olham. E a gente vai lá e consulta, né? Quantas pessoas olharam a pasta de prestação de contas naquele mês e a gente vê que ninguém. Quantas pessoas acessaram o aplicativo para olhar a pasta, para puxar boleto, para ver um comunicado, elas até acessam, mas para olhar a pasta é ninguém. Então a gente tenta implementar alguns relatórios. E eu até tinha dado uma pausa nisso, né? Estou retomando isso agora. É sempre esse mês de março, é o mais cruel com a gente, né? Janeiro as pessoas até não gostam tanto de fazer assembleia, mas o mês de março, de fazer relatórios trimestrais meio que de balanço, sabe? Aquilo as pessoas olham. E aí diminui um pouco, porque quando alguém levanta e fala assim, mas eu não vi, eu quero saber de não sei o quê, porque em março o meu boleto veio maior, que despesa foi essa? É de um ano atrás, né? Então esses relatórios amenizam um pouco, porque aí outra pessoa que está na Assembleia fala, mas peraí, você não viu porque não quis, eu recebi no meu e-mail um relatório assim, assim, assim. Não acho que deveria ser assim. Eu acho que as pessoas têm ali a facilidade do aplicativo, do portal e etc, elas deveriam consultar. A gente sabe que não faz. Então a gente tenta amenizar com esses balanços trimestrais aí, que mesmo que a pessoa não olhe, ela não pode dizer que ela não recebeu. A gente faz muita assembleia por aí, a gente vê condomínio que tem um conselho fiscal muito ativo, e a gente foi em uma agora que nem sabiam quem eram os conselheiros. E nessas assembleias que você encontra condomínios com conselho fiscal ativo, a gente vê que muitas vezes na AGO eles já chegam lá com ou a conta aprovada ou não, né? Não digo que eles tenham o poder de aprovar ou não, mas eles têm um poder de convencimento muito maior sobre o condômino normal. Como é que você vê essa figura pro síndico? Qual que é a importância desse conselho fiscal ali no amparo, estando junto, validando ou não o trabalho do síndico, né? O conselho é fundamental, tá? Ele é fundamental, de fato, sim. Eles têm uma influência maior, né, no convencimento do morador, porque o morador acredita que ele está acompanhando. O morador acredita que ele, conselheiro, foi eleito para acompanhar as contas e está acompanhando. Mas nem todo conselho é assim. Por mais que a gente estimule, né? Fazemos reuniões mensais, mas a maioria se envolve sim, mas não na questão financeira e fiscal. Tem mudado, né, nos últimos anos, o perfil do conselheiro, ele quer se envolver, que não é errado, tá? Não está errado, mas o conselheiro cada vez mais ele quer se envolver no dia a dia do condomínio, nas dinâmicas de convivência, e aí ele às vezes negligencia um pouco essa questão fiscal. Então o que eu sempre sugiro? Tenham uma auditoria preventiva, tenham vocês um apoio. Porque se de repente não deu tempo, né? Se você também se envolveu em outros assuntos que também eram importantes, também eram relevantes para a coletividade, contrate uma auditoria, tem ótimas empresas no mercado, e aí dá esse suporte, né? E aí, Cláudia, você tá há 30 anos no mercado condominial. E aí você trabalhava numa grande empresa, optou por seguir carreira solo, montou a sua empresa, segue com a sua empresa trabalhando, mas o que você vê de grandes mudanças nesse período, vamos falar dos últimos 5 anos, fora a pandemia, né? Fora essa questão da assembleia virtual, o que você sente de maior mudança na rotina condominial? O que você percebeu, assim, seja o aplicativo, seja na dinâmica do conselheiro, que ele usa o nome conselho não só para fiscal, mas para ser um aconselhador, seja na rotina jurídica, o que você percebe hoje de diferente? Olha, eu acho que assim, o grande divisor de águas é a pandemia, tá? Porque a pandemia trouxe as pessoas para mais dentro de si, não só para dentro de casa. E a pandemia jogou as pessoas de uma forma muito mais intensa no mundo virtual, nas redes sociais. E isso mudou completamente a forma como as pessoas se relacionam, as dinâmicas de convivência, trouxe ali uma
uma brutalidade para o dia a dia. Então, acho que nada revolucionou mais nesses últimos 16 anos do que essa questão do isolamento, de você ter que criar novas formas de se divertir, de se relacionar. E você poder falar no ambiente virtual fez aflorar um pouco de uma agressividade que a gente se continha. Então, acho que o grande desafio nos últimos anos tem sido esse. Não é que a rede social seja ruim, não. Pelo contrário. É que a gente meio que se despe um pouco ali, né? A gente meio que tira um pouco de um verniz social que a gente manteria, né? Se tivesse ali presencialmente, naquela convivência diária. E você acha, por exemplo, Cláudia, que o número de ações contra o condomínio por reclamação de multa, por discussões entre vizinhos, aumentou? Como é que tá essa relação entre vocês? Aumentou e desproporcionalmente. Não que isso seja ruim, né? Eu acho que as pessoas terem mais conhecimento dos seus direitos, buscarem o apoio jurídico, buscarem uma consultoria para suas questões pessoais, individuais, eu acho sadio. Mas é que a gente tem alguns abusos. Então, até 10 anos atrás, a gente lidava muito com a questão de fazer as pessoas entenderem que o outro podia ter o seu pet. Podia ter o seu animalzinho de estimação, que era um direito dele. Mesmo que você não gostasse, você tinha que aprender a conviver. E a gente conseguiu. A gente conseguiu incutir na cabeça das pessoas que não tinha problema você ter seu gato, o vizinho ter seu cachorro, ter seu papagaio. Aí agora tem uma inversão de valores, né? Agora a gente precisa ensinar os donos, os tutores de pet, que o pet dele tem direitos e ele tem deveres. Por exemplo, nos últimos 4 meses foram 6 ocorrências envolvendo pet que foram parar no judiciário. Existe o avanço da pessoa buscar os seus direitos, mas existe o retrocesso também da pessoa achar que só tem direitos. Nessa toada, por exemplo, a gente veio casos recentes de violência contra síndicos. Muito mais porque as pessoas só veem os direitos do que os deveres. E como você, como síndica, síndica, mulher, se depara com esses casos de violência na gestão condominial? Tem se avolumado. Eu, assim, sou até conhecida por ser durona, firme, né? E pra mim tá difícil. Pra mim tá complicado. Exatamente por isso que as pessoas perderam um pouco o senso de limite, né? Eu vou até aqui, nossa, realmente tem razão, né? Então a gente se vê numa situação de ter que encher o condomínio de placa, proibido isso, proibido aquilo. Fica um negócio feio, medonho. As pessoas que entram ali num condomínio cheio de placa pensam, nossa, isso aqui é um lugar que a convivência é péssima, as pessoas nunca querem morar aqui. Põe aqueles avisinhos na tela eletrônica do elevador, não ande sem camisa. Não... E assim, sendo mulher, eu acho que tá pior. A gente esperava um avanço, né? A questão da igualdade de direitos, do respeito. Não, tá extremamente pior, né? A ponto da gente precisar mesmo recorrer. Eu penso que não tem condomínio hoje que não possa ter uma assessoria jurídica própria, que não só em defesa do condomínio, mas em defesa do próprio síndico mesmo. Porque chegamos nesse ponto, né? Não sei se aumentaram os casos ou se aumentou a divulgação dos casos. E aí um dos itens que mais traz problema em condomínio, pelo menos é o que a gente vê, e eu acho que você também, é a questão de normas relacionadas à portaria. Que a gente vê, a minha visita vai entrar, eu vou deixar a minha chave, eu não vou fazer o cadastro facial porque eu não quero a minha imagem. A gente sabe que tem a LGPD, né, Rafa? E é uma legislação que, infelizmente, ainda não pegou corretamente em condomínio, né, Rafa, Cláudia? Eu acho que assim, a gente até estava conversando sobre isso um pouquinho antes aqui de começar a gravação. A gente tem hoje uma preocupação muito grande com essa parte de segurança do condomínio, que eu acho que é legítima essa preocupação. Uma ferramenta muito importante é a questão da biometria, né? Tanto para morador quanto para visitante ou para prestador de serviço. Só que isso traz uma preocupação muito grande, principalmente para a gente que atua como advogado de condomínio, com relação a essa parte da biometria, que cuidado o condomínio tem com relação ao LGPD. O que é feito com esses dados coletados, né? Há treinamento para os funcionários, o condomínio tem ciência, o condomínio, quando eu digo condomínio, eu digo administração, né, do condomínio, tem ciência do que é feito, do que não é, os funcionários, como é que você enxerga isso? Como é que está sendo para o síndico essa novidade? Está sendo difícil, está sendo bem difícil porque falta clareza para nós síndicos, né? Naturalmente que
os sistemas de controle de acesso eletrônico, sejam remotos ou presenciais, eles são uma realidade que não vai mudar. O condomínio não vai deixar de fazer esse tipo de controle. E a gente precisa coletar o dado. Eu não tenho outra alternativa. Para o ingresso no condomínio, eu preciso coletar o dado. Mas como que um condomínio de 100 moradores, ou mesmo um de 400, vai conseguir subsidiar? Como é que nós vamos fazer a segurança desse dado? É caro. É caro, é difícil, é complexo. E a gente não tem segurança que consegue cumprir todas as etapas desse processo. Porque envolve, de alguma forma, tem ali o fator humano. Ou ele remotamente, ou ele presencialmente, tem uma pessoa ali que está vendo aquele dado que foi coletado. Eu não tenho como controlar, né? Por mais que eu limite, pode sim ter uma extração externa, por mais que se apaga de tanto em tanto tempo. E isso está backupado em algum lugar? Então, assim, trouxe para o síndico uma responsabilidade que não está clara, até que ponto a gente é responsável, e sendo responsável, de que forma a gente pode resolver esse problema, mas também de maneira a não onerar o condomínio. As propostas que a gente recebeu assim, de especialistas ficaram totalmente inviáveis. E você acha, por exemplo, que falta o entendimento do morador também? Porque o morador vai ver aquela questão da LGPD. E a gente tem uma cultura no Brasil, a lei que não pega, infelizmente. Você acha que o morador também não está preparado? Porque é um custo elevado, ele opta por não fazer, não ter aquele custo, porque ele também não entende, ele também não tem esse suporte? Eu acho que são as duas coisas, porque ele também não entende, porque é um investimento que, se ele puder, ele vai optar por não fazer, né? Porque tem outras prioridades dentro do condomínio, dentro do orçamento doméstico dele. E eu acho que também porque ele entende que coletar o dado traz segurança para ele. Que ter ali o dado de quem está ingressando no condomínio ele investiu em fazer a coleta daquele dado, por algum motivo. Claro que a gente pega todo tipo de cliente, né? A gente pega o condomínio que não é nenhuma... Não, eu não vou cadastrar o meu rosto porque isso vai parar no FBI, vai parar lá no Estado Islâmico, não sei o que, já tive. É verdade, não é brincadeira, né? Então, não admito. E aí, como é que você faz? Mas eu preciso ter o reconhecimento facial. Não, todas as vezes eu vou me identificar e vou dar meu documento. É diferente dela dar o rosto dela? Eu vou fotografar o documento do mesmo jeito. Então falta clareza para nós, que dirá para o condomínio. A gente tem feito aí um trabalho muito forte com os nossos clientes justamente nesse sentido. A verdade é que existem algumas ferramentas, mas como a lei é nova, acho que são ferramentas não adequadas para condomínio, né? E aí acaba ficando muito caro, porque aí o cara pensa numa realidade totalmente diferente da realidade de um condomínio, que você vai tratar aquele dado num espaço muito curto por um motivo muito específico. Acessou, entrou aqui, saiu aqui, acabou. Existem ferramentas muito boas, mas nenhuma adequada especificamente para condomínio, e essas muito boas são muito caras. Então, o que a gente tem feito é trabalhado com nossos clientes de maneira a conscientizar a administração, os prestadores de serviço, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais as responsabilidades, e eu acho que é um caminho longo ainda, até não só com relação a condomínio, né, mas acho que a todo mundo, né? Então, assim, o que é dado sensível, o que não é na parte do condomínio, principalmente quando a gente fala de biometria, é óbvio que é um dado muito sensível, né, seja digital ou não, mas é um caminho muito longo ainda, acho que tem muita coisa para acontecer, mas nessa parte do condomínio a nossa preocupação maior é essa, com relação à biometria, como esses dados entram, como saem, se o condomínio está preparado para apagar ou não, para informar pro proprietário daquela informação, daquele dado, quando foi usado, quando não foi. Então acho que isso é muito importante nesse momento, né? Assim, enquanto a gente ainda não tem uma ferramenta ou ferramentas efetivas no mercado que possam ser utilizadas, o que a gente tem feito aí é esse trabalho de conscientização. Não, e de fato você tem razão, é do público em geral, né? Porque a gente tem condomínio comercial também, tínhamos definido uma regra, né? Que cada 90 dias ia limpar o sistema, então não ia ficar, né? O usuário não gosta, porque ele fala assim, não, mas peraí, eu venho no meu médico a cada 6 meses eu tenho que refazer meu cadastro, isso é um absurdo. Eu não quero perder esse tempo. O médico também, mas meu paciente vai ficar aí mais 3 minutos fazendo o cadastro dele? Não quero. E aí é aquilo, né? Você tem tanto o cara que não quer perder tempo e não tá nem preocupado com o que você tá fazendo com a informação dele, como aquele cara que não quer te prestar informação. Exato. Você tá extremamente preocupado com o que você está fazendo com a informação dele. Exato. Muitas vezes, né? Você veio o paciente, não, mas o paciente
é ele, eu só sou acompanhante, eu não quero que você pegue dado nenhum meu, não, mas eu preciso do seu dado. Você tá acessando o prédio. E como é que você, no condomínio, gere essa questão? Porque a gente entra num ponto sensível que é advertência e multa. Como é que você gere essa questão? Porque se você advertir e multar toda hora, você vira um síndico tirano. Se você não adverte e não multa, você vira um síndico que não bonzinho. Bonzinho demais. Como é que você alcança esse meio termo para que nem seja tão ruim e nem seja tão bom? Como é que você trabalha isso da questão de advertência e multa? Olha, todas as perguntas difíceis hoje, hein? Que a gente sempre trabalha no limite, tá? Dizer que multa e advertência, não é o caminho, não funciona. Mentira. Eu sou de um tempo que vocês não são, porque eu sou bem mais velha que vocês, que a gente não era obrigado a usar cinto de segurança. E ninguém usava, ninguém. Eu, inclusive. De repente, inventou lá que tinha uma lei que você pagava sei lá quanto era, mas era muito dinheiro. Nunca mais você viu ninguém sem cinto de segurança. Então funciona. Mas também não dá pra ir só por aí, porque acaba parecendo um negócio persecutório, né? Parece que você tá perseguindo aquela pessoa. Então a gente tenta trabalhar, a gente tá sempre no fio da navalha, né? A gente tenta trabalhar na conscientização individual, porque o coletivo não adianta. Aquilo que você coloca ali, aquele aviso geral ali, não façam, não entrem com garrafa de vidro na piscina. Não adianta. No final de semana seguinte vai ter vários. Então você tenta ir no individual. Você tem o mecanismo lá da advertência que não é uma multa. Muitas vezes a pessoa nem entende que aquilo não é uma multa. Ela já começa ali a reclamar como se ela tivesse sido multada. E ela vai no grupo, na rede social. Vai na rede social, vai ali nos órgãos de defesa do consumidor. Aí você prova, não, olha. Mas é que você infringiu mesmo, não sei o quê. Aí você vai pra multa. A multa muitas vezes vai parar no judiciário, mas muitas vezes mesmo. Isso quando não é cancelada numa própria Assembleia, né? Não é cancelada na própria Assembleia. A gente vê muito disso, né? E as próprias pessoas que cobram a multa votam favorável à anulação. Que é uma desmoralização total do Estatuto da Multa, né? Mas não é raro isso acontecer, não. Não, a gente vê muito acontecer e aí serve como de forma... Incentivar a impunidade. Incentivar que as pessoas cometam aquilo, né? O fulano cometeu, foi multado e cancelou a multa em assembleia. Vou fazer também. E sabe que cancelar eu a minha acho que também. Esse é até outro ponto onde a LGPD também acaba interferindo. Porque antes você tinha lá uma infração tal ali que estava evidentemente registrada, você compartilhava. Por mais que você pintasse a cara da pessoa, não sei o quê, mas olha, gente, essa é a gravidade do negócio. Hoje a gente tem medo de fazer isso, né? Hoje a gente tem um receio enorme. Então, até para compartilhar com o conselho, a gente mostra, mas não deixa eles terem acesso, porque vai saber onde que vai parar aquele negócio. E aí, eu acho que é importante você trazer esse tema também, porque, por exemplo, numa discussão judicial, com ofício judicial, você consegue disponibilizar. Mas uma assembleia, onde a Assembleia também tem o poder de cancelar a multa, você não consegue. Exatamente. Então fica a palavra da pessoa lá, não fiz, né? A sua palavra dizendo que fez. E aí a gente entra no outro ponto importante também, que é a questão do cargo de síndico ser um cargo político. Porque aí a pessoa que tá lá falando, não fiz, estou sendo perseguido, fui multado aqui, já fui advertido, é um problema contra mim, e isso aí pode reverter contra você lá já na próxima assembleia, né? De eleição de síndico, né? Porque nem todo mundo precisa gostar do síndico. E aí pega, eu me sinto perseguido, você... a Cláudia não me deu bom dia uma vez, então você se alia a mim. E aí gera aquilo, todos nós votamos, eu tenho a minha multa anulada, mesmo sabendo o que eu fiz. E o outro sabe que você fez também, mas de repente você tá a favor dele... numa outra situação, é isso. Aquela coisa assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente passa muito por isso. E como é que você lida politicamente com isso? Porque, como você disse, você vive no fio da navalha, mas como é que é pro síndico lidar com essa situação que muitas vezes ele fica entre a cruz e a espada? Se ele segue por um lado, ainda mais um síndico profissional, que tem ali como um negócio. Se ele segue por um lado muito, muito a ferro e fogo, na próxima eleição ele tá fora. Mas ao mesmo tempo, se ele não faz, o condomínio vai ser reconhecido como um condomínio que não cumpre regras. Como é que é para você lidar com isso? Multar muito pode te custar uma reeleição, pode custar a sua popularidade, mas não multar também. Eu já sofri derrotas em reeleição pelos dois motivos.
Ou porque multei de mais ou porque multei de menos. Então eu acho que o síndico deve se pautar pela evidência. Tá evidenciado? Aconteceu? A gente não pode se omitir. A gente tem que tomar providência. Mas assim, era um negócio banal, né? Mas é que ele já tem uma outra multa, ele já tem uma outra advertência. Não dá pra gente se deixar levar pelas pessoalidades, né? Às vezes alguém, ou todo o conselho, tem já uma predisposição contra esse ou aquele, justificada. Mas quando a gente vai analisar a ocorrência em si, a gente tem que ter ali frieza e ver a evidência. Se de fato aquilo trouxe um dano para o condomínio, para os vizinhos, se foi algo que uma simples orientação traz a pessoa de volta para o rumo, ou se é proposital mesmo. Então, eu entendo que é se basear em evidência. Né? Não dá pra gente ir pelo... porque tem denúncias que chegam pra gente assim, porque o meu vizinho tá me incomodando com barulho. Você vai ver, o cara tá tomando banho. Eu recebi uma reclamação agora, recente. Impossível viver aqui porque minha vizinha passa aspirador de sábado à tarde. Eu tava vendo o jogo, ela tava passando aspirador. Isso é realmente isso. A pessoa fica muito brava porque você não faz alguma coisa. Então, as duas coisas acabam sendo ruins. E aí a gente tem um tema, Cláudia, que tá muito na moda, muito em evidência, que une tudo que a gente falou até agora. Une segurança, LGPD, convivência condominial, que são as locações por temporada. Por regra, o prédio que tem a destinação exclusivamente residencial não deveria ter a locação por temporada, mas existem decisões judiciais que permitem. A gente tem os prédios mistos, que tem a fachada comercial, a fachada de NR e a fachada residencial, em que muitas vezes quem está no NR quer residir e quem está no residencial quer fazer a locação por temporada. Tem uma questão de segurança, porque é o cadastro, os condomínios não estão preparados. Como é que você lida com isso? É complexo. Assim, a alocação por temporada, ela sempre existiu, né? Ela só agora ela é amplificada, primeiro porque em função do plano diretor que estava vigente, foi estimulado esse tipo de construção e foi estimulada porque existia uma demanda no setor para esse tipo de habitação. Aí chegaram as plataformas virtuais, né, e amplificaram isso. Hoje a gente está falando de 30 mil habitações disponíveis na plataforma lá do Airbnb. Só falando de Airbnb deve ter umas 30 mil. 90% delas estão em condomínio. Né? E não necessariamente em condomínios mistos, então condomínios residenciais. A gente vai conter um avanço desse, de uma oferta de 30 mil unidades? Não vai, a gente precisa aprender como conviver, como regrar, né? Como ter clareza em como vai ser essa utilização. E eu acho que é isso que falta. Comprou para o não residencial, então ele é obrigado a alugar. Mas é obrigado por qual instrumento? Porque você tem o direito de propriedade. O direito de propriedade não diz que você... mas tem ali plano diretor. O plano diretor muda. Já mudou, inclusive. Não dá para esperar que o síndico, com uma canetada, ele resolve um problema que é da sociedade, que é do mundo, que é do avanço da tecnologia e da mudança de necessidade. Então, a gente precisa focar em criar regras, em criar definições internas do condomínio. E lembrar que tem condomínios que eles já nascem com essa vocação, pela localização, pelo tamanho, pelas facilidades que oferece de área comum. Então, não vai ter como você barrar. O que você precisa é definir regras claras de utilização. Tudo que você proíbe, você cria um problema e não uma solução. Eu acho que a preocupação maior é com o cara do residencial, né? Que quer fazer. O cara do NR que quer morar, tudo bem. A gente tem alguns condomínios que são puramente residenciais. E a gente tem um aumento muito grande de casos de furto, né? Nessa modalidade de locação nesses condomínios puramente residenciais. Na tua opinião de síndica, quais medidas aí seriam importantes tomar nesse tipo de situação? O condomínio precisa investir em ferramentas e em tecnologia que possam definir o trajeto que esse hóspede faz nas suas instalações. Porque acontece muito também, eu não sou nem contra nem a favor, tá? Eu acho que tem seus prós e contras, como tudo na vida, mas eu acho que assim, a gente também demonizar, né? E isso eu tô falando de dado real. É porque teve um
uma tentativa de invasão, é porque aqui tem Airbnb, vamos proibir o Airbnb. E aí vai se descobrir que, na verdade, teve sim uma tentativa de invasão, mas era um próprio morador ali, colocando pra dentro, às vezes adolescentes desacompanhados. Então, acho que a gente, antes de demonizar, a gente precisa ter o dado real. Claro que não é bom, não é confortável, né? Você tá ali na sua moradia, na sua residência, e de repente chega, num final de semana, chega 10 pessoas estranhas, no outro final de semana tem outras 20 pessoas estranhas. Não é confortável, mas aí se cria a regra, né? Se cria, é estritamente residencial, se cria uma regra ali, né? De que não vai poder ter. Vão burlar? Se você não tiver bons mecanismos de acompanhamento ali, de controle do trajeto daquele turista, vão burlar. Ah, mas o pessoal do NR, as pessoas não se incomodam tanto de ter morador no NR. Se incomodam. Se incomodam muito. Por incrível que pareça. Qual é o motivo da queixa aí pro... Porque, mas não é essa a destinação do imóvel, ele teve um valor de compra menor, porque não era uma unidade 100% residencial, ele tá levando uma vantagem sobre mim. E aí também, você pensa que o cara que tá morando no não residencial, que ele vai ficar de boa lá, restrito às áreas que ele pode usar. Não, ele começa a achar, não, mas eu sou morador, eu também tenho um pedaço ali, eu quero usar. Então, os dois lados, viu? Se chocam e os dois lados criam um conflito. E muitas vezes eles partem pro Poder Judiciário. Eu acho que na maioria das vezes, né? E a gente sente, como advogado, e eu acho que você como síndica, que o Poder Judiciário não está preparado para estas questões condominiais recentes. Tanto as plataformas digitais, que eles não conseguem muitas vezes entender o que é permitido, o que é proibido, o que é regramento, como também em outras questões. E a gente fala, por exemplo, de abaixo-assinado, que muitas vezes eles não reconhecem que quem assinou aquele documento sequer era proprietário. E aí o Poder Judiciário falha neste sentido. Como é que é para você essa visão da falha do Poder Judiciário enquanto síndica? Eu acho que a gente tinha um problema muitos anos atrás, né? Quando eu comecei, vocês viram que eu sou velha, né? O juiz não, de modo geral, o juiz não morava em condomínio. Então ele não tinha noção dessa realidade. Aí ele passou a morar em condomínio e conhecer um pouco como é que funcionava essa dinâmica. Mas aí foram aparecendo, né, essas outras modernidades aí que se apoiam em brechas da legislação, que é própria, as plataformas de locação por temporada, etc. Elas utilizam várias brechas. E aí você pega, muitas vezes, advogados que redigem convenções que também não são claras, que também não facilitam, né? A lei, ela é muito vaga. Ela é extremamente vaga no que diz respeito ao condomínio em linhas gerais. Ela não se aprofunda muito no cotidiano. E aí você pega convenções, que seria a lei maior ali dentro daquele espaço, que também não são redigidas de acordo com o produto que foi vendido. Às vezes você aproveita de um para outro. Eu acho que dificulta o trabalho do juiz também. Eu acho que eles não estão preparados para essas demandas, que cresceram muito. Eu acho que nós temos advogados especialistas em direito condominial, mas não temos juízes, né, especialistas nessa área. Então é daí que vem a complicação. Leis feitas de forma apressada, convenções mal feitas e juízes que não estão inteirados ali da realidade da vida em condomínio. Eu acho que mais que leis feitas de forma apressada, acho que são leis atrasadas, né? Também. A gente tá já há algum tempo discutindo essa questão aí de locação por temporada e a gente ainda não tem uma posição, né, firme ali, sólida. Você não sabe exatamente o que vai acontecer com alguma determinada ação, né, com alguma determinada situação colocada aí para apreciação do Poder Judiciário. Agora, a gente tem também uma outra questão importante que você trouxe. São Paulo, hoje a gente tem não sei quantas centenas de milhares de habitações de condomínio, né? Tem muita gente morando em condomínio, muita gente, né? E as pessoas, em geral, os condôminos, eles não têm noção, né? Acho que falta muita informação do que é efetivamente a vida em condomínio, né? E por que eu tô dizendo isso? Semana passada a gente teve mais uma sentença de furto de bicicleta em condomínio. O condômino tentando ser indenizado pelo condomínio por ter sido furtado de uma bicicleta dentro do condomínio, que é uma questão, quantas ações, né, a gente já teve nesse sentido. O cara não entende que, poxa, tá na tua convenção, o condomínio é responsável? Se não for, não é, né? E não adianta você querer forçar o síndico a fazer isso, porque
não é, né? As pessoas em geral, elas têm dificuldade de entender o condomínio enquanto coletividade, né? Para eles o condomínio é uma outra pessoa ali e que ninguém vai dividir essa conta. Mas aí, tudo bem, roubaram uma bicicleta de 5 mil reais, eu vou dividir em 400 unidades. Mas amanhã pode ser um carro de 200 mil. E aí? Né? Então acho que o que você falou é muito importante também. As pessoas, hoje ainda, 2025, elas ainda não entendem, né? Falta muito dessa informação do que é viver em condomínio. E você acha, Cláudia, que falta uma preparação no pós-venda? Eu acho que falta a preparação no pré-venda, né? Eu acho que o produto tem que ser vendido, claro, mas o comprador precisa entender se é aquilo que ele está buscando, né? Porque você tem N produtos e talvez aquele não se adequa ao seu estilo de vida, né? Aquilo que você espera da vida em condomínio. Então eu acho que falta esse preparo pós mais ainda, né? Eu acho que se tivesse um trabalho de preparação do ingresso daquela pessoa, algumas incorporadoras de modo muito tímido, né? Tem promovido algumas ações, mas é coisa muito pequena ainda, para a pessoa entender o que é uma reunião de condomínio, o que é uma prestação de contas, mas é muito tímido essas ações, e aí produz isso que você disse, né? Alguém que chega totalmente despreparado, que ela enxerga realmente o condomínio como uma entidade e não como um coletivo, e quem é o representante ali, a cara daquela entidade, é o síndico. Então, na cabeça dele, o condomínio vai pagar a minha bicicleta. Como você disse, o condomínio são 400 e tantos moradores, são 200 e tantos moradores. Seu vizinho do lado está pagando a sua bicicleta. E muitas vezes aquele vizinho do lado também não para pensar que ele vai ter que pagar e que hoje é uma bicicleta de 5 e amanhã é um carro de 200. É meu amigo tendo a bicicleta dele roubada. Tem que ser indenizado. Então falta essa consciência de coletividade. E a gente pega, quando a gente vai em assembleia, muitas vezes em condomínios novos, a gente faz uma pergunta bem tranquila. Quem aqui já morou em condomínio? Ninguém. A gente vê... Quem aqui veio de casa? Você vê todo mundo levantando a mão. E as pessoas estão acostumadas a morar em casa, em que eu posso fazer a reforma quando eu quiser, a hora que eu quiser. Eu não preciso ter um engenheiro, eu posso contratar o meu pedreiro. Eu não preciso ter aquela discussão de barulho, eu posso fazer meu churrasco até as 3 da manhã. Posso fazer a minha festinha de aniversário até o dia seguinte. E a gente pega, por exemplo, a gente tem uma NBR, que é 16280 de 2014, que obriga o síndico a ter um engenheiro para aprovar reformas. E aí você pega um morador de primeira viagem, que morava em casa, que nunca tinha aquilo, e agora ele tem que ter um engenheiro, ou como comumente fala, uma RT, e a gente sabe que não é só RT, tem que ter um projeto, um croquis, um cronograma, o que vai ser feito, fiscalização, e ele não está preparado para aquilo. E aí ele fala assim, a obra do meu vizinho você autorizou, a minha não. Como é que você lida com isso? Mas você sabe que a gente tem um novo tipo de morador surgindo, não sei se vocês já se depararam com isso, com certeza já, né? Que vocês também fazem muita assembleia, que é aquele morador que ele até morava em condomínio, mas era na casa do pai e da mãe dele. Ah, sim. Tem muito disso. Em condomínio. Morei minha vida inteira em condomínio. E aí, exatamente, ele não tem a menor noção de como aquilo funcionava, ele nunca pagou o condomínio na vida dele, ele chegava lá, tava lá a vaga dele de garagem, etc. E aí ele chega na assembleia exatamente com isso. Mas espera um pouquinho. Meu pai e minha mãe moram há 40 anos em condomínio. Nunca foi exigido Nunca teve isso. Nunca teve isso. Vocês é que estão inventando coisa aqui, né? No condomínio dos meus pais, a lixeira é uma organização impecável. Só tem um funcionário para cuidar de tudo. Aí você pergunta, mas quantos anos tem o condomínio do seu pai? Tem mais de 50 anos. Quantas unidades são? Unidades? São 20? São 20, 30, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um outro tipo, né, que ele até morou em condomínio, sim, mas na casa da mãe e do pai, né? Na casa da avó e do avô. E é muito difícil entender que não é uma exigência minha, né? Eu não trabalho sem apoio de engenharia. Não tem como, não importa a idade do prédio, não importa quantas unidades tem. Eu já faço a proposta, as pessoas às vezes perguntam, não pode tirar o serviço de engenharia? Não pode. Não pode porque eu não trabalho sem engenheiro. Mas isso é uma bobagem, mas o prédio é sólido. Se existe a norma, se a norma tem força de lei, a mim cabe cumprir, não cabe discutir.
né? Então tem sido uma dificuldade crescente, já até mudou de nome, né? A gente vai para as assembleias e a instalação principalmente, e todo mundo fala, eu vou ter que fazer a arte. Arte. Vai ter que fazer a arte. Até a gente já chama de arte. E as pessoas não percebem, a gente tem memória curta, por exemplo, essa NBR veio por conta de inúmeros problemas que levaram prédios a caírem. Mas sabe o que acontece, Thiago? Quando a gente fala isso, não sei se deve ter acontecido com você também, a pessoa fala assim, mas foi lá no Rio de Janeiro. Exato. Mas foi no Espírito Santo. Como se assim, o padrão construtivo não fosse o mesmo para o Brasil inteiro. A norma de desempenho, as normas não fossem as mesmas para o Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, o que o cara fez lá no Rio de tirar um pilar, o outro que construiu com a areia da praia, por que não poderia acontecer aqui? Poderia, né? E qual o meio de evitar isso? É fiscalizando, é tendo uma equipe técnica. E a gente volta pro início, que a pessoa comprou o produto, muitas vezes ela não tem a explicação de que aquele produto não permite remoção de paredes, aquele produto não permite ar-condicionado, aquele produto não permite tal carga elétrica. E ele chega, eu quero instalar, eu quero fazer. E aí quando você coíbe, você é o tirano. E aí a gente vai para a parte de multa. E muitas vezes o próprio morador, ele entra com uma visita, que é o pedreiro dele, que começa a quebrar um horário ali e depois está quebrado. Como é que é para vocês lidar com isso no dia a dia? A gente trabalha com fiscalização efetiva, né? A gente não se restringe a só receber documentação, nós não somos despachantes. A gente tem uma responsabilidade real, então a gente fiscaliza de verdade. Claro que a gente, em primeiro lugar, dá um período, né? Já aconteceu, de parede ser removida que não podia. Você tem 15 dias, não só para refazer a parede, você tem que me apresentar um laudo de um responsável técnico dizendo que a parede está segura e a gente vai lá fiscalizar. Onde eu falei da questão de ajuste do que você quer ao produto que você comprou. Eu já peguei caso, acho que vocês até vão lembrar. Não, mas peraí. É meu apartamento. Se eu quiser remover todas as paredes. E aí a gente respondeu, mas aí você procura um lounge, você procura outro produto. Esse aqui não pode. Compra um galpão. Né? Compra um lounge. Compra um galpão. Tem vários aqui na região que você vai poder fazer. Nesse aqui você não vai poder. Nesse aqui você tem. Essas paredes não podem ser removidas. Falta clareza também do consumidor se informar daquilo que ele está comprando. E não dá para dizer assim, mas é que o corretor falou que podia tudo. Gente, hoje em dia o corretor, se ele chupar uma bala na sua frente, ele anexa o papel de bala ali na documentação que ele está te entregando. Então não é mais... Até porque as incorporadoras levaram tanto o processo... Tanto que hoje eles separam, a empresa de corretagem é uma, a gente sabe que é do mesmo grupo, mas é uma, a construtora é outra, o intermediário é outro, para evitar todos os problemas. Você já senta no stand assinando lá o contrato com o corretor, né? Exato. O pessoal teve que devolver muita comissão. Você sabe que é uma pergunta que eu recebo toda semana, né? A gente acaba fazendo muita implantação e a pessoa, quando eu falo assim, olha, não pode, tá na convenção. Eu falo, o quê? Na convenção? Não sei de convenção. Claro que sabe. Quando você assinou seu contrato, é um documento obrigatório. Você tem que receber, você vistou a convenção. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas essa é uma teoria, Cláudia, que assim, se a gente lê o contrato de compra e venda, ninguém compra. Tudo bem. Que você não leia o contrato, mas pelo menos você saber o que compõe, né? Sim. Eu trabalhei muitos anos na incorporação imobiliária, dá um trabalhão registrar uma incorporação. Dá um trabalhão fazer isso. A gente sabe. Sabemos bem. Um outro ponto que a gente pega em condomínio é a inadimplência. Até a gente sabe que o próprio Código Civil fala que eu posso multar o inadimplente contumaz. Posso aplicar uma multa nele. Mas primeiro da multa e depois do inadimplente. Vale a pena multar esse inadimplente contumaz? Eu acho que não. Eu acho que não vale. Eu acho que vale executar. Né? Vale ter primeiro uma cobrança ativa. Termina ali na sua regra de cobrança que 3 meses vai encher o saco do cara para ele pagar. Passou disso, vai para execução. Esses negócios de garantidora... acho que não é o caminho, né? Não fica claro para o condomínio como é que vai ser essa relação, porque não existe almoço grátis no mundo, né? Essa coisa de multar para quê? O cara já não está te pagando. O que a lei diz? Que ele sendo executado, ele perde o imóvel? Não vai deixar chegar nesse ponto. O que a gente mais vê? Quando está chegando perto desse momento, o que acontece? Vai lá e paga.
vai lá e paga. E falando em régua de cobrança e falando em inadimplência, o que você entende? A gente sabe que cada condomínio é um perfil, a gente entende que condomínio é um organismo vivo, mas o que você entende, por exemplo, de um parcelamento? A gente sabe ali que quando a gente entra com a execução, naquele prazo que ele tem de resposta, ele pode dar 30% mais 6 vezes, devidamente corrigido, mas o que você entende, Cláudia, de um parcelamento para uma dívida? Essa é uma boa pergunta. É assim, eu sou muito pragmática, né? Mas o dinheiro não é meu. O dinheiro é do condomínio. Então, eu penso que se eu vou levar 15 meses num processo judicial, 18 meses num processo judicial, que em média deve dar mais ou menos isso, não é mais fácil eu já parcelar pro cara em 18 vezes e garantir que ele pague num acordo judicial devidamente homologado, acompanhado pelo jurídico, honorários, custos, tudo que for devido, e garantir que ele pague do que ter esse desgaste da ação. Mas o condômino, se tem uma coisa que é unânime no condomínio, é que todos são contra inadimplência. Todo mundo é contra inadimplência. Aí não importa se é meu amigo... Que é aquela velha frase, né? Eu tô pagando pelo inadimplente. Entendeu? Se faz churrasco na minha casa ou não, se ele tá inadimplente, eu quero sangue. Então, o condomínio, de modo geral, não dá essa flexibilidade. Aí a gente segue lá o que tá na lei, né? Faz um parcelamento mais curto. Mas tem que parcelar, gente. Tem que, assim, o objetivo do síndico é receber a taxa de condomínio. Não é brigar, não é aniquilar a vida do condômino, é receber. Qual a forma mais rápida de receber? Normalmente é o acordo judicial, né? Você põe lá o escritório, conduz ali a confissão de dívida, não pagou, executa a dívida toda e pronto. Mas o condômino, ele tem sede de sangue, viu, gente? Eu acho que o condômino, ele tem um agravante que ele vê a vida do inadimplente. O vizinho, né? Ele vê o vizinho. É o vizinho, então ele fala, pô, o cara tá com um carro melhor que o meu. Às vezes já tá com busca e apreensão. Já tá o carro com busca, do vizinho é verdade. também, né? Mas, pô, o cara tá com um carro melhor que o meu, não paga condomínio, eu tô pagando pra ele. Mas você falou tudo. Você falou tudo. Muito complexa. Olha o cara, olha o carrão dele. Pô, mas ele tá com um carnê de 60 meses lá pra pagar. E é interessante como os assuntos se conectam, né? Porque antes da LGPD, a gente divulgava a unidade do inadimplente, né? Aí veio a LGPD, todo mundo ficou com medo de divulgar. Aí os tribunais já pacificaram que vou continuar a divulgar o número da unidade. E aí eu pego o meu boleto e olho lá o meu vizinho. Pô, meu vizinho tá com o carro do ano. Pô, a taxa de condomínio tá alta por causa dele. Exatamente. Ele tá fazendo churrasco toda semana. Gente, isso é o principal argumento. Ah, ele foi pra Disney. Eu não vou nem a Belo Horizonte, ele foi pra Disney e não paga o condomínio. Ah, porque ele deu festa de aniversário pro filho dele, me convidou, eu fui na festa. Tava tudo do bom e do melhor. Tudo bom e do melhor. E a gente pega um ponto que, assim, falando em injustiça também, a gente sabe que, teoricamente, o condomínio ele proíbe o inadimplente de usar um espaço comum, como salão de festa. Antigamente, a gente era criança, antigamente proibia de usar o elevador, de usar a piscina, era algo mais complicado e isso caiu, graças a Deus. Mas a gente sabe que se o condômino quiser, ele consegue até na justiça locar o salão de festas mesmo inadimplente. Como é que você lida com isso? Eu entendo que assim, se a justiça entende que é um direito dele e entende, porque a gente tem inúmeras, né? Acho que já tá até pacificado. Sim. Isso, né? Se a justiça entende que é um direito dele, é um direito dele. Mas também não sou eu que vou contar pra ele. Ele que vai buscar seus direitos, ele que vá, né? Ele que busque ali, que clame pelo seu direito. Então, eu proíbo, né? Eu bloqueio, nos próprios aplicativos de reserva eu faço bloqueio, a pessoa me procura, eu explico o porquê. Dificilmente a pessoa argumenta, que ela não vai dizer assim, não, eu não tô pagando condomínio, mas eu quero dar uma festa. Ela não vai falar isso pro síndico. Ela pode até convidar os vizinhos, mas ela não fala isso pro síndico. Então, mas o que ela vai fazer? Vai procurar um vizinho que vai alugar. Vai procurar alguém que vai ter a festa do mesmo jeito. Mas eu faço o meu papel. Não é minha obrigação avisar para o inadimplente quais são os direitos e deveres dele. Ele que deve buscar isso, né? Como cidadão, como condômino, etc. Então, eu bloqueio. Mesmo sabendo que alguém pode. Aí essa pessoa diz, não, mas eu tenho o direito de usar. Bom. E você acha, por exemplo, pensando nessa linha de que o vizinho vai alugar, você acha que poderiam ter regras para impedir que o vizinho alugue? Eu sempre falo para os meus condôminos, toda vez que eu falo de criar uma regra, eu tenho que ter a certeza absoluta de que eu tenho como controlar a execução, né, que essa regra vai ser cumprida, que eu tenho como exigir e que eu tenho como aplicar consequências a quem descumpre a regra. Então, num caso como esse, eu posso ter uma regra para aplicar contra o vizinho? Posso ter a regra, mas como é que eu vou aplicar? Porque o vizinho certamente vai estar na festa.
Ele não vai só alugar para o outro, vai se sentir ali, né, no dever de convidar o vizinho para participar da festa. E já aconteceu, tá? Da gente ver que é o vizinho que está alugando para o outro fazer a festa e o vizinho dizer, não, mas eu quis dar uma festa de 15 anos para a filha dele, convive com a minha filha aqui há 10 anos, são amigas, qual é o problema? Por que eu não poderia dar festa para ele? E como é que eu faço? Então eu sou a favor de criar regra para tudo, desde que eu tenha meios de fiscalizar, de punir, né? De ter como embasar as consequências do não cumprimento dessa regra. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente sabe que o salão de festas é um ambiente que dá despesa. Ele não dá resultado. E é uma briga muito comum em condomínio, é o preço do salão de festas. Quanto custa esse aluguel? Eu fiz uma assembleia recente que o salão de festas era R$50. E quando eu falei assim, gente, vamos dobrar R$100 para um salão de festas, tem churrasqueira, é um absurdo, 100% de reajuste, como pode? Aí você fala assim, se você alugar um salão de festas por 4 horas na rua, você vai pagar quanto? Como é que é para você essa questão do salão de festas e de outras áreas? O salão de festa, churrasqueira, espaço gourmet, family room, né? Tem vários agora. Cada hora tem coisas mais legais nos empreendimentos. A gente tem que fazer conta. A gente tem que demonstrar, não basta a gente dizer que dá custo. A gente tem que demonstrar cabalmente ali, olha, você vai ter 50 convidados, eles vão pelo menos uma vez durante a festa, eles vão no banheiro. 6 litros de água já foram na descarga que ele vai dar, na mão que ele vai lavar, né? Você vai trazer seu buffet? Qual é a tabela que usa de consumo de energia para bares e restaurantes? Porque você está fazendo um evento, é meio similar, né? A quantidade de equipamentos e tal. Então você tem que mostrar cabalmente. Quem briga para não ter taxa no salão de festa, normalmente, é quem vai usar muito o salão de festa, né? Que é aquele que fala assim, eu já pago o condomínio, aí o outro fica meio assim, mas para que cobrar o salão de festa, né? Faça uma taxa simbólica. Então você tem que apresentar número. Porque aí aquele que estava falando assim, eu nem dou festa, deixa ele fazer a festa dele, o outro fala assim, opa, mas eu que vou pagar essa conta de água, eu que vou pagar essa conta de luz para ele da festa? Então, peraí, vamos pensar numa taxa. Não dá mais pra gente estipular assim, aleatoriamente. É tantos por cento do salário mínimo. Do salário mínimo, é tantos por cento do condomínio. Não, a gente tem que ir na despesa real mesmo, sabe? Se eu não tiver que limpar o salão de festa no dia seguinte, eu vou alocar esse recurso da limpeza para outro lugar. Quanto custa a hora da limpeza? É tanto. Se eu não tiver ninguém que use o salão de festa um mês, eu não preciso entrar no salão de festa o mês inteiro. Quanto vai custar eu ter que fazer 8, 9, 10 limpezas no mês? Então tem que trazer a conta mesmo, não dá mais pra gente ser aleatório, sabe? Estimo que vai ser tanto. E não é uma conta tão difícil de fazer, não. Mas como é que é a recepção dos condôminos em relação a isso? Quando ele não sabe desse custo, quando ele não sabe que ele paga pro outro usar, ele acha que você cobrar um assinte, né? É uma afronta, ele já paga condomínio, ele comprou com salão, ele comprou com o family room, ele comprou com o gourmet, como assim? Para eu usar ele tem que pagar. Quando você mostra o custo real de toda vez que aquele espaço é usado, aí ele já começa a perceber de um outro jeito. Ainda assim, acaba se aprovando a tal da taxa simbólica. Ainda assim. E aí, quando há necessidade de manutenção no salão, é aquela resposta. Mas eu não uso salão de festas. Não. Por quê? Ou então, quando você presta conta, mas cadê o dinheiro do salão de festa? Onde está o dinheiro do salão de festa? Ele não entende que tem que limpar sofá, ele não entende que tem que mexer no ar-condicionado e tudo mais. Não, e inclusive essa história de limpar sofá é um negócio assim, mas quem sujou que pague a limpeza. Gente, mas tem a fadiga ali, o desgaste do dia a dia, né? Cada vez que você senta no sofá, você manda lavar? Não, mas ao longo de 6 meses, 1 ano, você vai ter que... Então, tem essa dificuldade de... Não, mas quebrou, pagou, mas não é o que quebrou, é o uso mesmo. Continuidade de uso, né? E aí, pensando em contas, a gente sabe que ninguém gosta de reajuste de condomínio, a gente tá na pior época do ano, que a gente tem reajuste de condomínio. Uma matéria que sempre vai e volta em assembleia é o corte de água. A gente é veementemente contra. Se eu pensar como ser humano, como pessoa... corte porque eu tô pagando pela água do meu vizinho. Mas como jurídico, a gente é contra, porque a gente sabe que só quem pode cortar a água é a companhia de saneamento básico. Mas como é que é para você lidar com o corte de água? Você é favorável? Você é contrária? Eu sou contrária, tá? Penso exatamente como vocês. Quem fornece a água não sou eu, é a concessionária. A concessionária, seja ela qual for, deveria se preparar para fornecer essa água de forma individual para o seu consumidor. Não devia isso onerar o condomínio.
Não devia eu ter que fazer esse rateio. Uma vez que eu tenho que fazer, eu não tenho que cortar a água de ninguém. Tem outros meios de você receber inadimplência. Não é esse o caminho. Então, eu não corto a água de ninguém. Em condomínios onde eu entro, que tem essa política, eu já deixo claro na eleição que eu não vou continuar essa política, que a gente vai suspender. Eu acho que tem o lado humano. Mas deixou de pagar condomínio, tá me prejudicando. Mas ele não escolheu que a água dele ia ser junto com a sua. Ele não escolheu isso. É uma imposição feita aí. Então eu sou contra, eu não pratico isso, não. Acho que tem outros meios aí de... E a gente tem, por exemplo, durante muito tempo, a gente tinha individualização de água em que as pessoas pagavam ali o consumo real. Então eu consumia 3 metros cúbicos, eu pagava 3 metros cúbicos. Sobravam 7. Porque a gente tem uma questão de tarifa mínima. Cláudia consumia 12, pagava os 12. Rafael consumia 7, pagava 7, sobravam 3. O STJ pacificou agora no tema 414 que eu tenho a obrigação da tarifa mínima. Então, independente do consumo, a tarifa mínima, que é aquela tarifa de manutenção da rede, ela é cobrada por unidade, que é aquela chamada por economia. Como é que você lida com uma pessoa que está acostumada a pagar 3 metros cúbicos, está ali pagando 10, 12 reais de água, e agora com essa recente decisão do STJ, que pacificou o tema, ela vai ter que pagar o mínimo da Sabesp. Como é que você lida com essa pressão que vai vir para uma pessoa que pagava 70 reais a menos, e parece pouco, 70, mas em alguns condomínios faz uma diferença, e ela passará a pagar mais? Então, é nesse ponto que eu acho que espaços como esse são importantes para chegar no condômino, né? Não ser voltado para o advogado, para o síndico. O advogado e o síndico, eles sabem, mas quem tem que assistir isso que a gente está falando aqui é o condômino. E ele entender que esse processo de individualização de água é absolutamente ineficaz de um ano para cá. Bobagem, você está jogando seu dinheiro fora, porque existe a tarifa mínima. Mas eu sou contra a tarifa mínima. Mas não tem como você discutir isso. Você não tem mais essa oportunidade de discutir isso. Então, para que você vai ter esse investimento de individualizar e a sua conta vai chegar praticamente a mesma coisa? Mais cara, né? Porque você tem a taxa de leitura, mais né? cara. E eu tô sofrendo isso agora, recente. É um condomínio que não fui eu que implantei. Eu entrei 9 meses depois. E eles correram com esse negócio de individualização de água, não sei porquê. E agora que começou a chegar essas medições. E as pessoas estão vendo que eu não tô economizando coisa nenhuma. Que pelo contrário, elas estão pagando mais. E assim, não consigo explicar para eles que não vai fugir da tarifa mínima. E que é um mau investimento, não façam. Eles acreditaram que sim, que eles iam ter uma conta baixinha, que ia ser só que consome, que quem não tá ocupando apartamento não ia pagar nada, ia pagar só a leitura. Eu acho que falta informação. Falta chegar a esse tipo... Mas eu vou te dizer que 90% dos condôminos não tem... Porque a gente teve uma discussão durante muito tempo, que chegou até o STJ, sobre o consumo real, né? Do condomínio pagar o consumo real e não pagar a tarifa mínima. E agora o STJ pacificou, porque foi comprovado que aquela tarifa mínima é uma tarifa de manutenção da rede, que é o que faz a rede ser mantida. E isso, durante muito tempo, todo mundo falou, eu pagava 3 metros cúbicos, 5, era muito vantajoso. Agora, quando eu pagava 5 metros cúbicos, a companhia de saneamento básico continuava mandando 10 metros cúbicos para mim. Então alguém estava custeando os meus 5 metros cúbicos faltantes. Alguém estava custeando os 3 metros, os 2, qualquer diferença que vale. Agora, hoje eu tenho uma pacificação e essa pacificação acabou com essa discussão. Agora, como é que eu explico isso para o condômino? Porque se eu vou puramente como um advogado, o Rafa ou eu, a gente vai até lá e explica, o condômino não vai entender. Boa parte do condômino não vai entender. Como é que a gente traz isso de uma forma leiga ao condômino? Esse é o problema da maioria dessas decisões, né, que afetam ali grande parte da população. O próprio judiciário não traduz isso e não faz ali uma campanha ali para ensinar mesmo, para orientar. E aí a gente pega de novo aqueles 2 perfis que a gente falou aqui. O que tá vindo de casa e o que tá vindo da casa dos pais, né, que vem daquele condomínio antigo. Não, no condomínio dos meus pais não é assim. Eu tô vindo de casa, eu só gastava 3 metros cúbicos. Tudo bem, mas a concessionária entende que ela vai te fornecer 10. Se você quer usar 10 ou não, você vai pagar por eles do mesmo jeito. Então, eu acho que tem que ser meio lúdico, assim, sabe? Fazer algum tipo de ação que não seja uma assembleia, que não seja um ato formal, que é divulgar isso, assim, como um bate-papo, ilustrando mesmo, fazendo gráfico, desenho, que as pessoas só entender uma decisão, né?
tava com efeito suspensivo, de repente veio, pacificou desse jeito, não tem o que discutir. É difícil as pessoas aceitarem, é difícil elas entenderem, né? A realidade é que elas não têm nem acesso à decisão, Tem. né? Elas vão tomar ciência disso com a conta, né? Eu não entendo por que isso não precisa chegar para o consumidor, né? Por que ao mesmo tempo que vem a decisão, não vem também ali junto que as concessionárias têm a obrigação de preparar um material informativo e divulgar para todos os seus consumidores? E é interessante que a gente sabe que o quórum em assembleia normalmente ele é baixo. A assembleia ela só tem um quórum bom em sorteio de vaga de garagem ou quando o condomínio tá pegando fogo, né? Que é aquela situação de briga generalizada. Como é que você faz com que aquilo que está na assembleia, que foi deliberado, seja amplamente divulgado? E como é que você traz o condômino para a assembleia exatamente para aprender isso? Olha, por mais que a gente não goste, e eu sempre fui muito contrária, eu me rendi, né, ao bendito do grupo do WhatsApp, tá, gente? Não tem outra forma de atingir o condômino hoje em dia que não seja o grupo do WhatsApp. Então eu mesma faço um grupo informativo em todos os meus condomínios. Até quem vai na assembleia, é aquele negócio de telefone sem fio, né? Eu entendi A, meu vizinho ali me encontrou no elevador, perguntou, eu vou falar A mais B. O vizinho, quando ele descer na garagem encontrar o outro, vai falar A, B e C, ele nem tava. E é aquilo que vira verdade. Infelizmente, eu acho que o meio de divulgação mais eficaz é o grupo do WhatsApp. Ainda que vira o meme do bolo. Você põe lá, vou vender bolo a R$5, na Praça da Sé, às 4 da tarde, vai ser de chocolate. E na sequência você vai responder do que vai ser o bolo, que horas você vai vender, onde é, que horas que eu posso comprar, posso pedir com antecedência. Mas ótimo, porque você tem a atenção daquela pessoa captada naquele momento e consegue amplificar. E o grupo do WhatsApp é um problema, né? A gente vê várias decisões de síndicos sendo indenizados por conta de agressões verbais, eu não vou nem entrar na questão física, eu tô falando no grupo, por conta de questionamentos relacionados a acusações infundadas. E quem responde por isso é tanto o agressor quanto o administrador do grupo, né, Rafa? Nesse momento, onde todo mundo utiliza essa ferramenta, né, as pessoas parece que elas estão tomando cada vez menos cuidado com isso. Sim. Né? A gente tem decisões e mais decisões reiteradas e uma atrás da outra você vê ação judicial entrando por síndicos ou administradores em geral, por conta desse tipo de agressão em grupo de WhatsApp, por exemplo. Eu acho que também aí vem a questão da desinformação. O morador, ele acha que não tem consequência. Que ele vai falar o que ele quiser, que ele vai dizer o que for e que aquilo não vai ter consequência nenhuma. E tenho que confessar que para ele ter consequência, eu falando pelo lado de síndico, é caro e é demorado. A gente tem que gastar bastante dinheiro, bastante tempo, bastante recurso nosso, mental, financeiro, para que haja uma punição. Eu acho que a justiça, ainda que tenha decisões favoráveis aí aos síndicos, aos conselheiros que são ofendidos, eu acho que a justiça ainda é branda. Porque, mas foi no grupo, não tem maiores consequências. Tem, gente. Tem consequências sérias. Muitas vezes abala o psicológico do ofendido, do agredido, né? De uma tal forma. É difícil reagir. Então, acho que a justiça ainda é branda, viu? E falta as pessoas saberem que tem essa consequência. Acho que não chega na pessoa. E aí é o que você falou. Às vezes, a pessoa fala, ficou restrito ali ao grupo. Às vezes, o grupo é o que você consegue provar. Ainda pode ter alguma coisa no meio do caminho ali que não tem muita prova, né? Alguma agressão. Que chega, por exemplo, você como síndica profissional vai concorrer a um cargo em outro condomínio, aquela discussão chega, né? Chega, e chega totalmente distorcida, deturpada. A pessoa vai lá, nunca foi numa assembleia na vida dela, né? Mas chegou ali um rateio, que ela não estava sabendo, não estava preparada. Por que chegou esse rateio? Aí alguém vai lá no grupo do WhatsApp e fala, é porque o síndico tá metendo a mão, não controla as despesas. Ela vai lá na rede social, na minha, seja qual for, estamos tendo que ratear R$50 mil porque o síndico não controla os gastos, porque não sei o quê. E a gente tem uma plataforma grande, que é muito respeitada e que traz um trabalho muito forte pro consumidor, mas que infelizmente não permite para a empresa, né, para o síndico também, embora eu entenda que síndico não é relação de consumo, mas cai naquela plataforma em que o consumidor coloca tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele acha que é uma verdade, e você não tem o direito de contestar corretamente, você tem o direito de responder. Só que da sua resposta, se o consumidor não gostou, ele coloca uma carinha roxa e a tua pontuação ali faz com que o mercado te veja bom ou ruim. E você não consegue, muitas vezes, provar
que aquilo que o consumidor está falando não é verdade. Esse é um caso seríssimo, assim, porque eu não sou contra a plataforma, não. Pelo contrário, eu uso como consumidora, acho relevante, acho legítimo. O que eu acho é que não tem moderação. E não existe responsabilização. Eu acho que a plataforma, até porque ela cobra das empresas, né? Ela vende ali um serviço para as empresas, não é obrigatório, mas existe. Eu acho que o mínimo que ela tem que oferecer é moderação. Essa pessoa realmente é seu cliente? É seu consumidor? Porque nem isso a pessoa precisa provar, ela simplesmente vai lá. Eu tenho casos, pega o CPF de outra pessoa, vai lá e coloca um telefone que não existe, coloca um e-mail que não existe e fala lá um monte de coisas e você nem consegue chegar nessa pessoa para resolver o problema efetivo dela. Talvez até fosse um problema, talvez é um concorrente, talvez é alguém que não entendeu direito, eu queria poder explicar, né, o que foi que aconteceu, talvez eu errei e precisa ser corrigido, mas não tem nenhum tipo de moderação. Você pode, pelo contrário, a sua resposta sim, né? Se eles acharem que a sua resposta não está adequada ao modelo que eles esperam, aí eles eliminam ali, né, partes da sua resposta. Então é extremamente prejudicial, mas não tem consequência. Né? Não tem consequência, essa é a verdade. Para ter uma consequência, você precisa contratar um criminalista, mandar instaurar um inquérito policial para isso virar um processo. Tudo isso toma seu tempo, toma dinheiro. Se for uma afronta muito grave, claro que a gente faz, né? Mas de modo geral a gente acaba deixando para lá, e é isso que vai fazendo esses comportamentos se multiplicarem, né? Bom, pessoal, vamos chegando aí ao fim desse nosso segundo episódio maravilhoso aqui com a nossa convidada. A gente falou um pouco sobre locação por temporada, a gente falou inadimplência, multa, o trato com moradora pós-pandemia, assembleia, LGPD. Então, grandes pontos aí muito relevantes. Eu queria pedir para você, Cláudia, na condição de síndica aí, dar algumas dicas aí, o que você acha importante para esse ano de 2025, para essa relação mais harmoniosa em condomínio, o que você espera para esse ano? Eu acho que 2025 tem tudo para ser um ano positivo. Eu acho que passou, né? Os efeitos da pandemia, eles praticamente acabaram, as pessoas voltaram ali a conviver de outra forma. Então acho que 2025 tem tudo para ser um ano positivo, e o que eu tenho recomendado ali para minha equipe, para mim mesma, é a gente tentar ampliar os espaços de escuta, que as pessoas elas estão numa ansiedade muito grande de serem ouvidas. Não importa o que elas queiram dizer, elas querem ser ouvidas. E a gente precisa estar aberto aí, porque às vezes se tira grandes lições ali só de dar esse espaço, né, de dar essa oportunidade, a gente acaba aprendendo grandes lições. Então, o que eu tô buscando para esse ano é ouvir mais. Bacana. E pra gente finalizar contigo, falar da sua empresa pra gente, quem é a Cláudia, pessoa jurídica, pra gente... Nossa senhora, gente, eu faço isso tantas vezes nas assembleias da vida. A Gemini é uma empresa de síndicos associados, então somos 4 sócios, né? Controlam ali, cada sócio tem ali uma quantidade de condomínios sob sua gestão, e a gente chama esses de síndicos sêniors. Abaixo da gente temos os associados, que são os síndicos júniores. Buscamos oferecer para os nossos clientes uma estrutura completa com jurídico, engenharia, auditoria, mediação de conflito. Então somos uma empresa jovem, apesar de eu ter aí mais de 30 anos de mercado, estamos completando 4 anos agora, em abril, mas buscamos aí oferecer uma estrutura, mais do que síndicos, né? A gente tenta contemplar as necessidades que são cada vez mais crescentes dos nossos clientes. Cláudia, obrigado mais uma vez pela presença, por aceitar o convite. Eu acho que antes da gente encerrar, queria convidar aí a todo mundo que está assistindo a interagir com a gente, trazer aí sugestões dos próximos episódios. A gente entende que nessa parte de direito condominial é uma área que está sempre em evolução, né? Eu acho que para que a gente consiga manter uma convivência harmoniosa, é importante a gente trazer para cá temas importantes como esse, temas relevantes. Então, pessoal, se tiver alguma sugestão, a gente está aqui à disposição para tratar nos próximos episódios. E eu acho que é isso. Mais uma vez agradecer a Cláudia aí, foi sensacional a participação, muita experiência, muito, muito, muito legal. Tô muito feliz com o resultado e eu acho que é isso. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal.